importar o layout com tudo pronto. Galera, para importar o layout é muito simples. Vocês vão, depois de baixarem na máquina de vocês, podem baixar no desktop, vocês vão aqui no Profit Chart, vão aqui e vão nessa situação, importar configurações. Depois disso, vocês vão aonde? Vocês vão procurar onde vocês baixaram. Então, vocês vão aqui atrás. No meu caso, está na área de trabalho. Eu vou aqui no Layout Tendência. Vou abrir aqui. Coloco aonde? Para substituir? Não, coloco tudo para acrescentar, tá bom? Para evitar de sobrepor alguma configuração de vocês. Então, coloquem tudo acrescentar, acrescentar, acrescentar e acrescentar. Apesar de só estar vindo os layouts, é bom colocar todas essas situações para não dar problema. Ao apertar em importar, ele vai pedir para reiniciar a máquina de vocês e logo depois vai estar todos os layouts prontos, que nem está aqui no meu. O que é o Trend Sniper? Galera, o Trend Sniper, ou mais conhecido como Sniper, é um nome que a gente usou desde 2016, quando o Tendência foi criado. E esse indicador, justamente, ele trabalha com a reversão dessa nuvem. Então, o Trend Sniper, ou simplesmente Sniper, é o setup batizado por nós para justamente determinar quando há uma compra ou venda dentro desse setup desenvolvido por a gente. Então, vocês podem ver tranquilamente que quando tiver tudo vermelho é venda, quando tiver tudo azul é compra. Ele é muito simples e visual. O nome desse setup é Sniper e ele é gratuito na Nelogica de forma exclusiva para todos os seus usuários. Que é os 3 soldados. Vocês sabiam que a B3 fornece para nós apenas 3 informações? São elas: volume, preço e negociações realizadas. Com base nas negociações realizadas, o Profit Chart consegue tirar a agressão de mercado. E com isso, a gente consegue também determinar a volatilidade do ativo. Com todas essas informações, que são as únicas que são fornecidas pela bolsa para qualquer tipo de plataforma ou usuário, a gente desenvolveu um indicador que faz leitura de todos esses dados para justamente chegar a um indicador definitivo. Ou seja, o indicador vai ler preço, volume, volatilidade e agressão. E com isso a gente tem o que a gente denomina hoje de 3 soldados, justamente porque ele faz leitura desses 3 dados essenciais para tomada de decisão. Então, basicamente, a gente verifica que quando fica vermelho, a gente tem os 3 dados em convergência para uma venda. Quando fica branco, a gente sabe que um desses 3 dados não está para venda, então a gente não deve fazer nada. Eventualmente, vira para uma compra, ou seja, existe uma convergência desses 3 dados, volume, preço e agressão para compra, e aqui dando continuidade. Havendo alguma divergência, normalmente fica branco. Então, indicador definitivo para quem quer operar em alta performance. Como deixar só um indicador na tela? Pessoal, como vocês podem verificar, é possível criar um layout apenas com os indicadores, neste caso tirando o preço. Ao inserir os indicadores, vocês vão ter então o Trend Difusor e o Trend Flow aqui lançados dentro do gráfico. Vocês podem verificar que vocês podem diminuir ou aumentar. Mas se vocês não quiserem ver o gráfico, vocês podem fazer o quê? Vão, botão direito do mouse, vão em janela interna e vão fechar o gráfico de preços. Fechando o gráfico de preços, vão pedir uma confirmação, vocês vão colocar em sim. Sumiu isso, vocês só vão corrigir aqui, e vocês têm, nesse caso, vão ter, que nem eu tenho aqui, uma janela só com os indicadores e outra só com o preço. Né? Então eu não preciso ficar com os indicadores poluindo todo o gráfico, deixo eles aqui do lado para a sua análise. Basicamente, as regras de coloração. Sim, pessoal, é muito simples. Todos os nossos indicadores, a gente dá a oportunidade de vocês usarem somente a regra de coloração deles, não ser necessário colocar eles no gráfico. Então, se vocês colocarem aqui em cima do candle e colocar aqui, inserir uma regra de coloração, basta vir aqui em mais e colocar tendência, e vocês vão ver que todos os nossos indicadores, praticamente, você pode inserir como regra de coloração. O Trend Average, o Trend Cloud, o Trend Flow, o Trend Sniper, o Trend Soldier e o Trend Vol AG podem ser colocados como coloração. Vocês podem colocar tanto dentro dos rankings, como do gráfico de candles, ou em cima de uma média. Vamos pegar aqui uma média móvel básica de 20 períodos, colocar ela no gráfico aqui, vamos deixar ela branca para facilitar a leitura. Vamos aumentar a espessura para poder ver bem a coloração. Inserimos em cima dela, colocamos inserir regra de coloração, vamos em mais, vamos em tendência. Podemos escolher, por exemplo, o Trend Flow, que é uma regra que faz análise de agressão. Colocamos em inserir dentro do gráfico e escolhemos a média móvel. Ao escolher a média móvel, ela vai colorir conforme a regra de coloração do Trend Flow. Vocês podem verificar aqui que o mercado ficou somente vendedor, enquanto o Trend Flow estava vermelho. Aqui houve uma tentativa de compra e logo em seguida ele novamente virou para venda e depois virando para compra, fazendo um pullback e depois novamente para compra. Então todos os indicadores vocês podem utilizar apenas como regra de coloração, sem necessidade de realmente colocá-los dentro do gráfico. Eu posso usar somente um indicador? Com certeza. Apesar do plugin ter 5 indicadores, inclusive a gente utilizar a nuvem no nosso dia a dia, que é um indicador gratuito e nativo da plataforma, vocês podem simplesmente excluí-la
excluí-la e deixar apenas a regra de coloração sem nenhum outro suporte visual. Isso serve para qualquer um de nossos indicadores. Vocês podem colocá-lo de forma que vejam só a regra de coloração ou somente usar um indicador sem nenhum outro para interferir na sua análise. Como alinhar todos os indicadores por meio de um histograma? Galera, isso é muito fácil. Primeira coisa, você tem que criar um histograma. Para fazer isso, vocês vão vir aqui, tá, em estratégias e vão no editor de estratégias. Abrindo o editor de estratégias, ele já vai aparecer aqui, ó, begin, plot, close 1. Vocês só precisam botar aqui plot 1, plot 1 e tá pronto, tá? Vocês apertem nesse botãozinho para compilar o código, para ver se vocês fizeram tudo certo. Tá compilado. E aí vocês vão fazer o quê? Vão salvar essa regra. Então vou salvar aqui e vou colocar aqui, ó, barras, tá? Põe salvar e tá pronto. O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o gráfico de vocês, vocês vão inserir o indicador barras que vocês acabaram de criar. Vocês vão inserir ele, daí vocês podem inserir ele várias vezes. 1, 2, 3, 4, hipoteticamente, tá? Vocês vão ver que ficou em linha. Isso por quê? Porque ele tá programado para ficar em linha. Então você tem que vir aqui em propriedades de barra, tá? E colocar ele em histograma e deixar tudo branco. Para facilitar, para vocês não terem que fazer isso em todas as barras, a gente vai fazer a seguinte modificação no código. Vocês vão de novo em estratégia, editor de estratégias, vão abrir a estratégia barras. Vocês vão vir aqui do lado nos parâmetros da estratégia, vão vir em histograma, vão colocar branco e vão colocar aplicar. Com isso, todas as barras e salvar, obviamente. Com isso, todas as barras já vão vir nesse formato. Então vamos inserir novamente as barras, inserir o indicador barras, que vocês acabaram de criar. Vamos inserir ele aqui mais 1, 2 ou 3 vezes, só para fins contextuais. A gente modifica aqui para ficar um pouco mais visual, aumenta o zoom no gráfico, aumentamos novamente o zoom no gráfico, e vocês verificam que todas as barras estão brancas. Vamos diminuir um pouco essa, podemos diminuir também um pouco essa, e podemos diminuir também um pouco essa. Pegamos com a mãozinha e deixamos todas elas basicamente com o mesmo tamanho. Feito isso, vocês vão começar a inserir as regras de coloração. Então vamos inserir, clica com o botão direito em cima das barras, inserir regra de coloração, vão em mais e vamos procurar os indicadores do Tredence. Vamos começar com o Trend Average, inserindo ele nas barras, adicionado. Depois vamos inserir, por exemplo, o Trend Flow na segunda barra. Depois vamos inserir, por exemplo, o Trend Soldier na terceira barra. Como vocês podem ver, ainda existem outras regras que podem ser inseridas, como a Cloud e também o Sniper. Contudo, essas 3 regras que eu acabei de informar são as essenciais para os 3 soldados. Assim, fica muito fácil de analisar quando o mercado está comprador ou vendedor, pois havendo alinhamento de 3 barras vermelhas, o mercado está vendedor. Havendo o alinhamento de 3 barras azuis, o mercado está comprador. Isso pode facilitar essa leitura para a tomada de decisão. O que é o grupo VIP? Galera, a gente dentro do Nelogia, a gente tem um chat premium do Tredência, onde você pode nos acompanhar mais de perto, com direito à participação em lives, treinamentos, psicólogos, coach trade, análise de ações, mentoria coletiva e, além disso, acompanhamento em tempo real no mercado, demonstrando onde são as melhores regiões de compra ou venda, né? Fazendo uma análise coletiva junto com todos vocês do mercado. Então a gente verifica aqui que vocês procurem aqui o chat, vai ter o nosso chat aberto, né? Tredence Traders Club, e aqui a gente tem nosso chat fechado, que é o Tredence Traders Club VIP. Você também tem acesso às estatísticas, planilhas com todas as entradas que a gente está efetuando ou não. Isso dá uma baita oportunidade para vocês melhorarem o crescimento de vocês com o uso dos indicadores. É importante que para contratar isso é muito simples, basta ir em Ajuda, Profit Store, vai abrir aqui a loja da Nelogica, onde vocês vão poder contratar os adicionais e exclusivos. Vocês vão em Grupos Premium e logo em seguida vocês já vão achar aqui o Tredência Traders Club. Por apenas R$ 29,90 vocês têm uma série de benefícios que nenhum outro grupo sequer chega perto ou concede além do nosso. Basta contratar, não gostou, 7 dias, devolução integral do valor.